E aí tem que guardar tudo para entregar tudo na quinta-feira e tentar conseguir um resultado histórico, épico, mágico. Que você, minha amiga, precisamos dizer isso. Gente, atenção, atenção, alerta de Mãe Mili. Mãe Mili me mandou um áudio, esse áudio está guardado, está favoritado, dizendo que o Palmeiras vai se classificar. Não é verdade, Mãe É Mili? verdade, Né? é Alerta de verdade. Mãe Mili. Obrigada, Felipe. Mãe Mili avisou que o Palmeiras vai se classificar. Eu não acredito, porque não acredito em milagres, mas Mãe Mili cravou. E aí eu preciso dizer uma coisa, amiga. Preciso dizer que você era a medida da minha fé. O jogo acabou, eu olhei para o cônjuge e falei: se a Mili não acreditar que dá, fudeu. Aí é porque não dá mesmo. Não dá mesmo. Então, Mãe Mili, se você quiser deixar registrado aqui também no Jogo Onde a sua previsão, agora é uma Sim. boa hora. Então, eu acho que vai dar e vai dar sem pênaltis. Eu acho que o futebol tem esses espaços, e acho que vai ser, como o Abel disse, uma noite mágica. O Palmeiras não vai levar um gol e o Palmeiras, a torcida vai finalmente, torcida talvez seja, Alicia, o jogo das pazes definitivas entre a Bel e a torcida do Palmeiras. Porque a torcida estará lá em massa, a torcida vai fazer o papel, vai fazer o caldeirão. Eu acho a primeira fronteira para dar certo é acreditar. E acho que o Abel É. já deixou muito claro que ele está mais ou menos como eu. Tipo, ele está acreditando que vai dar. É muito difícil, sabe? Vai ser suado, vai ser sofrido, e acho que vai ser dessas noites para entrar, sabe, no museu, lá no memorial, vai ter registro dessa noite. Quando você for bem velhinha, ali, você vai falar: eu vi esse jogo, eu vi, a minha amiga já. Porque eu sou muito mais velha que você, já vou ter ido embora. Uma amiga minha. Nunca se sabe. Mas sim, eu Amiga, acho que você o está Palmeiras morando passa na sem roça, você está pênaltis. dormindo bem, você pode Sim. viver mais do que eu, Ah, bom, tranquilamente. não, isso não vai Então, acontecer. Mas quando vai acontecer esse dia de você ser bem velhinha, falando já para os seus netinhos e netinhas, vai que o Kaká quer ter filhos, né? Você vai contar essa história do que aconteceu na noite do dia. Que dia é? vai ser dia 30. Não, não é dia, quase dia das bruxas, vai ser dia 30, né? Dia Então, 30. mas assim, a comemoração vai estar no Dia das Bruxas, né? Já vai ser no dia das bruxas, exatamente. É um bom dia. É. Olha, se eu tiver sobrevivido a esse dia, eu vou falar sobre ele, porque de fato, se acontecer, é épico. Eu até fiz um levantamento, vou colocar na coluna essa semana. Fiz não, gente, mentira, não fiz. Um amigo meu fez, eu vou roubar o levantamento dele, porque ele me mandou. E ele falou: olha, tá aqui uma sugestão para você usar na coluna, com um levantamento de toda vez em que houve 3-0 em semifinais. Boa, boa. Nunca deu, em geral não dá. Né? Tem nos primeiros jogos, né? Não tem uma reversão de 3-0 nessa fase. Mas eu só fico lembrando, amiga, e tá aí um dia que eu quase morri, acho que eu só não morri porque eu era criança, do Palmeiras e Grêmio, que foi 5-0 lá em Porto Sim, Alegre e sim, 5-1 sim. no Parque Antártica, que eu achei, aquele dia eu achei que eu fosse morrer, tanto que uma criança acredita que pode morrer, porque a hora que saiu o gol do Grêmio, eu relaxei, eu falei, acabou, né? Então, assim, não dá, não vai dar e tudo bem, né? Acontece, foi 5-0 lá, não ia dar mesmo. Só que aí, né, deu tempo de acreditar que dava, eu só não quero passar por isso de novo. Então, se for para não dar, eu prefiro que não dê logo. Mas, enfim, está aí a previsão. Eu concordo plenamente com o Bernardo Olive, que está dizendo: Mili, minha referência de coerência e clareza, sou fã demais. É isso. Ah, Eu também sou. E o Davi Trombelli, que está sempre aqui com a gente, disse que estava em Porto Alegre. Meu Deus do céu, aquele jogo também foi uma batalha campal, um negócio dos tempos de Libertadores há dos anos registros. 90. E na Champions também tem registro, sabe? Às vezes você vê o Real, sabe, numa semifinal, numa quarta de final, principalmente o Real, né?
O futebol faz essas coisas. O Palmeiras faz um gol com até 10 minutos. Gente, a torcida entra em campo, o time acredita, o LDU começa a tremer. Aqui é nível do mar, porque São Paulo não é exatamente nível do mar, mas assim, né? Não é aquela altitude. Então, tudo pode acontecer. E alguma coisa me leva a acreditar que. Assim, o Abel está claramente preparado para essa noite, né? Ele, a comissão, ele vai ter um plano, o time vai executar, então acho que tem muita coisa em jogo, sabe? Muita, muita mesmo. Então, vai ser uma noite mágica, parafraseando o Abel Ferreira. Olha, parafraseando, não, citando. Citando, o Ailton disse que estava lá em Porto Alegre, quase botou um ovo nesse jogo, eu só imagino, porque eu estava em casa, vendo da minha casa, e quase morri. E o Eduardo Meneghetti está perguntando, será que Abel ficaria mais chato com uma vitória dessas? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E assim, muitos amigos meus, assim, nos grupos de zap já falando, o Abel vai ficar insuportável e eu não tô nem aí. Isso. O palmeirense e a palmeirense vão permitir que o Abel seja a pessoa mais chata do universo e nada mais vai importar. Ele vai ficar... Nada mais importará. Gente, assim, ele não sendo machista, pode ficar insuportável também, não ligo, não. Exatamente. Mãe Mili, você não deixou aqui a sua previsão para Flamengo e Racing, que eu também acho importante, porque temos também esse momento de tensão total na minha casa, que vai durar 2 dias, quarta e quinta-feira. Sim. O Flamengo leva para El Cilindro uma vantagem de 1 gol. Será suficiente? Acho que não. Você viu o Flamengo, Fortaleza e Flamengo? Eu vi, o cônjuge quase morreu aqui também. Puto da vida, um horror no jogo. Assim, aquilo não é Flamengo, como diria nosso amigo Luciano Xavier. Aquele time. Que, aliás, estava aqui no chat, amiga. Deu um oi pra gente aqui no chat. Que fofo! Exato, gente. O Luciano tá alertando, ele é flamenguista, ele é muito Flamengo, assim como todo flamenguista, mas esse time não representa. E eu escrevi um texto, porque assim, às vezes a gente fala assim, não deixa o flamenguista falar do Flamengo. Mas a gente conhece nossos rivais de uma maneira muito profunda. O nosso maior rival, a gente sabe quem é. E o Flamengo é o maior rival do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. Então, no Rio de Janeiro, todo mundo conhece o Flamengo. Todo mundo sabe o que é o Flamengo. O Flamengo que eu aprendi a temer, a admirar e a respeitar, não tem nada a ver com esse aí que está jogando. Pode até passar pelo Racing. Pode até passar, mas esse time não representa a instituição. E acho que por causa dessa deficiência espiritual, não passa. Acho que não passa pelo Racing. Olha, eu não sei. Deixar um beijo aqui para Carla, que é Mengo, estava aqui com a gente também na semana passada, se eu não me engano, quando a gente estava aqui com o Luciano. Eu estou vendo uma quantidade surpreendente de pessoas opinando que não passa. O Conge não está otimista, mas o Conge é um pessimista nato, nem parece flamenguista, é uma coisa meio fora da curva. A exceção confirma a regra. Com espírito de palmeirense. Exatamente. Falei para ele que o DNA dele seria aceito imediatamente na torcida do Palmeiras. Mas eu acho que é um pouco reflexo do que foi o jogo contra o Estudiantes, né? O Flamengo entrou... E contra o Fortaleza. E agora contra o Fortaleza, voltou, né? O Flamengo entrou, jogou bem contra o Palmeiras no sentido de aproveitou as oportunidades que se ofereceram nos erros do Palmeiras e saiu com uma vitória grandona. Não fez um bom jogo contra o Racing na ida, mas arrumou um gol no final para dar pelo menos uma tranquilidade. Mas a postura que o Flamengo teve contra o Estudiantes na Argentina, se fizer isso de novo contra o Racing lá em Avejaneda, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque é um time, nem é grandes coisas, mas assim, é um time melhor que o Estudiantes e é um estádio mais fodão que o estádio do Estudiantes. Então, é um lugar muito difícil de jogar. E eles estão acreditando. Eles estão acreditando, porque a história por trás desse jogo é muito mais bonita para o lado do Racing do que para o lado do Flamengo. A história do treinador do Racing, dele ter quase se aposentado e ter dito, não, eu não vou me aposentar de treinar meu time do coração. Ele está treinando o time há 1 ano, o time já ganhou Recopa e Sul-Americana. Perguntaram para ele, você viu essa imagem? Um repórter perguntando para ele qual é
que representa ganhar a Libertadores? E ele dá uma pausa, que é uma pausa cheia de poesia, e ele fala: o sonho da minha vida. É muita coisa, gente. É muita coisa, sabe? É muito. Tem alguém perguntou aqui se está mais difícil para o Flamengo. Não acho. Acho que assim, que o Palmeiras tem que fazer um milagre e o que o Racing tem que fazer é uma possibilidade. O Racing precisa de uma vitória simples, o que não é impossível, para levar o jogo para os pênaltis, né? E aí, nos pênaltis, a coisa fica mais equilibrada. O Flamengo tem um Rossi, que é um baita goleiro de pênalti. Então, acho que o Flamengo tem um desafio muito mais tranquilo, mas não quer dizer que mais tranquilo que o do Palmeiras, o que não quer dizer, obviamente, que seja fácil, que seja moleza. Não é tranquilo, né? De forma eu acho o seguinte: eu acho que o Flamengo tem uma missão em relação ao Palmeiras muitíssimo mais fácil. Mas por que eu acho que o Palmeiras passa e o Flamengo não passa? Primeiro, por causa dos treinadores. Eu acho que o Abel levou para ele que ele vai fazer história dentro da história. Ele já tem a história do Botafogo, o time da virada, o time do amor. O Abel está encampando essa noite mágica. O Felipe Luiz está cada dia mais pasmacento, está cada dia mais robótico. Isso me incomoda muito, porque eu acho que até o torcedor e a torcedora do Flamengo gostariam de ver um pouco mais de sangue correndo na veia ali. A única hora que esse homem deixou o sangue correr na veia, ele fez a besteira de colocar o Pedro à venda, praticamente. O Pedro, gente, agora está todo mundo dizendo que sem o Pedro não vai dar. Olha como é o Flamengo. As vibradoras expuseram, a Renata Mendonça, através das vibradoras, expuseram a qualidade, a condição lastimável do futebol feminino do time mais rico do Brasil, e foram atrás do Flamengo para o Flamengo se manifestar, e o Flamengo não quis se manifestar. Teve a absolvição dos caras do Ninho do Urubu, o Flamengo não se manifestou. O Flamengo não se manifestou. Então, essa diretoria não representa o Flamengo. Gente, o Flamengo que eu aprendi a temer e admirar e a respeitar, não é esse Flamengo. Não é. O Flamengo era o melhor do Brasil e humilde. Dialogava com todos os outros clubes. Não é esse Flamengo. Depois eu até quero... O Sérgio deixou uma mensagem aqui falando que ele é flamenguista e que ele acha que esse Flamengo, né, representa bem o Flamengo dele. Depois conta aqui pra gente por quê. E falar para o Leandro que a gente não está gorando o Flamengo. Né? Mãe Emília apenas faz suas previsões. Eu acho que o Flamengo passa. Acho que o Palmeiras não passa. Então estamos aqui com as nossas previsões trocadas. Eu quero ver uma final Flamengo e Palmeiras, aliás. Eu também médio. Eu também me tremendo toda, né? A verdade é essa. Porque eu acho que é a final mais difícil. Eu acho que tanto o Palmeiras, entre aspas, prefere o Racing, como o Flamengo prefere a LDU, porque, né, em tese, são adversários mais fáceis. Mas não sei se vai dar. Acho que ficou difícil para os dois, né? Muito difícil para o Palmeiras, e tem uma certa dificuldade ali para o Flamengo.